Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas.
com amor. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da vida, pelas oportunidades que temos de crescer, de evoluir e aprender. Obrigada, Jesus, pelos entes queridos que caminham conosco, pelos familiares, pelos amigos, e até mesmo os inimigos, se o tivermos, porque eles também nos fortalecem. Eles também nos fazem te procurar. Abençoe, Senhor, o nosso planeta neste momento de transição, onde a dor muitas vezes está presente. Faça-nos forte, Mestre, para que a gente possa, na nossa caminhada, levar sempre um sorriso amigo e uma palavra de conforto àqueles que precisam. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu evangelho de amor, que nos esclarece, que nos consola. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, nós vamos dar por início a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, companheiros. Companheiros que nos acompanham e participam desses momentos de reflexão.
Essa noite o assunto é a questão 291 de O Livro dos Espíritos, que se encontra na parte 2ª do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, capítulo 6º, que trata da vida espírita sob o título Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Vejamos então a questão 291. Kardec, então, faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? E os espíritos responderam, sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Nós sabemos, então, diante disso que foi colocado, nós já sabemos que o grande sentimento que une as almas é o sentimento do amor, como nos ensinou o nosso amado Mestre Jesus. E o amor é o mesmo para nós quando estamos encarnados e para quando estivermos do lado de lá, como espíritos desencarnados. Nós espíritas já sabemos que temos 2 tipos de famílias. A família material, que conhecemos aqui na Terra, formada, pelos nossos familiares, pelos pais, os filhos. E estendendo um pouco mais, pelos avós, pelos tios, os primos, toda a nossa família consanguínea. Mas nós temos também a família espiritual. Nós já sabemos disso. A família espiritual, ela é formada por espíritos que nas diversas reencarnações vêm convivendo juntos conosco e estreitando laços, principalmente através do sentimento do amor. E é este o grande objetivo para se formar a família espiritual, o laço do amor. Mas sabemos também que muitos de nós nos unimos aos outros por sentimentos menos dignos, como ódio, sentimento de vingança e por vários interesses, interesses diversos. Porém, tudo isso deve ser trabalhado por nós no nosso aprimoramento, no nosso aperfeiçoamento, na nossa evolução, para que possamos transformar todo sentimento negativo no sentimento sublime do amor, como Jesus nos ensinou. Isto se faz, segundo Kardec, ensina, através da caridade, porque é pela prática da caridade que nós vamos aprendendo a amar, nós vamos convivendo com as pessoas e assim vamos estreitando laços que se transformam em sentimentos dignos, em sentimentos de amor que nos unem aqui na Terra e continuam nos unindo depois, quando voltamos para o mundo espiritual. Quando nós estamos encarnados, muitos interesses, interesses diversos que ligam, que aproximam as pessoas, existem muitos. Poder, condição social, dinheiro, herança, tudo isso porque as pessoas visam, nós de uma forma geral, visamos tirar benefício ou alguma outra coisa que seja do interesse pessoal de cada um. Mas no mundo espiritual, esses interesses ficam de lado, ficam mais que de lado mesmo. E só as afinidades, através dos laços de amor, são capazes de sustentar uma união entre 2 almas, entre 2 espíritos.
os interesses comuns, o amor. É isso que vai fazer com que as pessoas se unam e permaneçam unidas no mundo espiritual. Vejamos, para a gente ter uma visão maior, mais ampla, os comentários que Miramês traz para nós, comentários muito esclarecedores que o Miramês traz sobre esse assunto da questão 291. Miramês, no seu comentário, sobre a questão, ele fala o seguinte: existem duas forças atuando entre os espíritos. Uma que reúne os grupos por sintonia de aptidões, e outra mais forte, que são os laços entre duas almas por coerência de sentimentos uma com a outra. É norma comum em todos os planos onde permanecem espíritos puros conhecer os fundamentos da simpatia na sua profundidade e exercitá-la em direção a todas as criaturas. É de bom alvitre observar a vida do Cristo, que despejava amor e simpatia divina sobre todas as coisas e todas as criaturas. A maneira com que as pessoas ficavam fascinadas com sua presença superior, até seus inimigos ficavam tomados de interesse por ele. Mas esse interesse, às vezes, se tornava ódio por não se igualarem ao Mestre. Era o orgulho ferido e o egoísmo em evidência. Para que nós possamos crescer no amor em todos os rumos da vida, o Evangelho nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem e caluniam. Divide-se o amor da Boa Nova em ramificações sem conta, para crescer a simpatia em todos os que nos cercam. Força poderosa da alegria espiritual, desde quando as paixões sejam eliminadas do ambiente do coração. As afeições particulares que na terra se vê são o começo do adestramento da luz. Luz interior, procurando, com o progresso, avolumar-se para que a universalidade seja a realidade dos espíritos. Se já temos simpatia por alguém, não a desfaçamos por simples arranhões materiais e morais. Se porventura nosso irmão nos feriu, falemos bem dele, quando oportuno, que dessa forma poderemos ajudá-lo a compreender o ideal de Jesus para com a humanidade. Procuremos não deixar a sintonia de sentimentos entre nós e outra alma tornar-se em egoísmo. Prender-se a esse acanhado círculo de amor de um para outro, a simpatia, é grandiosa, mas quando se amplia ao infinito, visando o amor universal, ela é a presença do próprio Deus no coração. O homem do futuro, e pedimos ao Senhor que esse futuro não demore, vai presenciar, por aparelhos sensíveis, como atuam no organismo do ser os efeitos malignos do ódio, da inveja e do ciúme. Quando a própria ciência mostrar os distúrbios provocados pelas inferioridades, pelo amor apenas a si mesmo, os homens passarão a corrigir o que lhes faz mal. E nessa época, o ambiente favorecerá a verdadeira fraternidade, força capaz de levar a humanidade
a planos superiores, mesmo vivendo na Terra. A carência de afeto no mundo não é somente o sexo que vai preencher. Ele se encontra em segundo plano, sendo necessário ao crescimento da prole e oportunidades para reencarnações nesse plano da vida. A verdadeira carência do ser humano é mesmo do amor, dos laços de simpatia profunda que alimentam o espírito em todas as suas necessidades. O amor é alimento das almas, como muitos espíritos superiores já disseram. Verdadeiramente, o amor é a fonte da vida que conhecemos. João, o evangelista, disse uma frase imortal na literatura universal: Deus é amor. E nós acrescentamos: Deus é muito mais que o amor, pois essa virtude foi criada por Ele. Deus é a totalidade de todas as essências de vida que conhecemos e das que desconhecem os sábios da espiritualidade. Então, com esses ensinamentos, com essas reflexões, nos resta agora, pedir ao nosso amado Mestre Jesus, que veio nos ensinar o amor de Deus por nós, suas criaturas, que Ele, esse Mestre de luz e de amor, nos ampare e nos ilumine sempre. Boa noite a todos. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Mas vamos começar o nosso trabalho de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 19, quando nós temos aqui a fé transporta montanhas. E temos o livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo, na página 165. Portanto, nós vamos começar aqui com a parte do capítulo 19, do item 1, da parte final do item 1, quando Jesus diz: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 20. Vamos agora para o item de número 2, quando Allan Kardec esclarece. As montanhas que a fé desloca, no sentido moral, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. No capítulo de número 3, esse capítulo é muito rico, quando ele esclarece: noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma determinada coisa, a certeza de atingir um fim especificado, escolhido. A fé sincera e verdadeira, diz Allan Kardec, é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de que vai chegar ao objetivo visado. Nesse capítulo 19, no item 5, ele tem uma outra informação. Essa parte eu adoro, sempre falei, sempre falo para todos, como aqui mesmo eu já registrei e já li. A fé é o remédio do sofrimento e a caridade é o remédio da salvação. Então, no sofrimento, vamos usar a fé, atrair o fluido cósmico universal, favorecendo a recuperação das nossas moléculas
vamos dizer assim, se desenvolvendo de uma forma desordenada, alguma dor, alguma coisa, mas nós temos essa faculdade. Vejamos o que ele diz aqui. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica as suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Viram que coisa maravilhosa? Vamos agora observar aqui da nossa aqui, ó, a Bíblia Thompson, que nós utilizamos para os nossos estudos, que ela é muito facilitadora de nós encontrarmos as informações. Temos aqui Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 48, que tem o título A Mulher que tinha um fluxo de sangue. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando, quando ele voltou para Cafarnaum. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou a prostrar-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo Jesus, a multidão o apertava. Aqui o evangelista Lucas diz, apertava a multidão. Certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum médico pudera ser curada, chegando por trás de Jesus, tocou na orla, na beira de suas vestes, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus, quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com Jesus, Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes, quem me tocou? Disse Jesus, alguém me tocou. Eu senti que saiu de mim um grande poder. Reparem que quando foi escrito em 2021 não se falava em fluido. Então, essa força magnética, então, senti que saiu de mim, se fosse hoje, ele diria, senti que saiu de mim um grande poder de fluidos, mas ele disse apenas, senti que de mim saiu poder, energia, fluido. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se de Jesus tremendo e prostrando diante de Jesus, declarou a ele, diante de todo o povo, por que lhe havia tocado e como ela ficara curada. Então Jesus lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que coisa maravilhosa. Aí nós vamos verificar agora, mas vamos estudar agora a questão dessa fé. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 9, ela diz aqui, quando se quer é diferente, igual a quando se crê, se acredita, pois que então se está disposto à luta e à renovação, ao trabalho de edificação e de liberdade. Aí é que está, vocês estão vendo o procedimento daquela mulher. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações que a veneranda professora Amélia Rodrigues nos traz do plano espiritual para vocês entenderem toda a vida, comportamento daquela mulher, quanto ela foi sofrida, coitada. Mas vamos usar aqui o auxílio, pedir, implorar o auxílio, olha, do nosso querido codificador Allan Kardec, no livro, olhem bem, A Gênese, um dos livros da codificação espírita, no capítulo 15, item 11, quando ele escreveu, é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, o efeito daquela mulher ficar curada. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar aquela cura. Mas aí ele faz uma pergunta. Mas por que essa irradiação se dirigiu apenas para aquela mulher e não para as outras pessoas que estavam junto dela, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? E ele responde, é bem simples a razão. O fluido foi atraído pelo desejo ardente
pela confiança, numa palavra, pela fé da doente. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Mas aí agora vamos ver, o que é que salvou? Por que ele não disse curou? Ele disse salvou. O que é que nós vamos entender como salvação? Aí é que nós vamos procurar também novamente o auxílio da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, nesse livro aqui de 2009, Em Busca da Verdade, quando ela escreve aqui: entenda-se salvação como libertação da ignorância, libertação da ignorância, libertação do mal que existe no íntimo de cada pessoa, ausência da crueldade, ausência do mal. Em Busca da Verdade, na página 11. Aí vocês vejam, e como é que aconteceu? E pode acontecer com ela? Claro que aconteceu. Vocês vão ver daqui a pouco a narração da professora Amélia Rodrigues. Ela sofria muito, desprezada pelos parentes, desprezada pela comunidade, e ela não tinha raiva de ninguém. Ela compreendia que o problema era dela. Ela perdoava, ela ficava na sua solidão, sofrendo, marginalizada. E ela não mudava o seu pensamento para se revoltar com aquilo. Era condenada como se Deus tivesse ela. Diziam que Deus a que marcou pelo sofrimento, pelaquela doença. Ela não tinha nenhum ressentimento, porque ela sabia que não era aquilo que falavam de Deus. Ela continuava amando e respeitando Deus. Por isso que Jesus falou: vai, filha, a tua fé te salvou. Porque ela estava liberta da ignorância, ela salva, ela ia procurar outros caminhos. Que caminhos? Seguir Jesus. Mas espera, eu não quero adiantar nada. Vamos chegar na hora da professora Amélia Rodrigues, mas vamos continuar aqui. Joana de Ângeles nos fala aqui em Dias Gloriosos, é outro livro maravilhoso aqui, Dias Gloriosos, no capítulo número 7, na página 66, quando ela escreve: olha que coisa interessante. Todavia, se não houver uma profunda alteração de comportamento interior dessas pessoas que ficam curadas, se não houver uma profunda alteração de comportamento interior, desejo sincero de sarar, cultivo íntimo de bem-estar, propósitos edificantes, renovação dos hábitos mentais, certamente a enfermidade reaparecerá ou se apresentará sob novo diagnóstico. O que não aconteceu com aquela mulher, porque ela tinha desejo de sarar, ela cultivava o íntimo bem-estar, tinha propósitos edificantes quando conheceu Jesus, renovou os seus hábitos mentais, tudo isso lhe favoreceu ela ser elogiada por Jesus para dizer que a fé que ela tinha a salvou. Isso é que é. Mas nós vamos agora trazer para vocês esse estudo das leis judaicas aqui. Olha, a lei de Moisés, a Torá, como fonte de direito. É uma advogada que, essa aqui é uma dissertação, se converteu a dissertação de mestrado dela para a PUC, Pontifícia Universidade Católica, lá de São Paulo. Ela escreveu, defendeu a sua dissertação com uma banca de doutores em filosofia do direito, e ela foi brilhantemente aplaudida e sugeriram que convertesse no livro, e ela fez isso. Então nós vamos tirar daqui no que toca ao caso dessa mulher. Levítico, capítulo 15, versículo 25, está lá escrito: quando uma mulher tiver fluxo sanguíneo por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda enquanto durar o fluxo. Ela era considerada imunda. Vejamos agora aqui, Levítico capítulo 15, versículos 19 e 20. Qualquer que tocar essa mulher será imundo. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar e tudo aquilo sobre o que ela se assentar serão imundos, e quem tocar nos objetos que ela usou ficará imundo também. Era a situação dela. Agora nós podemos já começar a sentir o sofrimento que essa mulher passou? Podemos sim. Vamos agora nos socorrer
da veneranda professora Amélia Rodrigues. Está aqui, olha, Amélia Rodrigues, Primícia do Reino, capítulo A Mulher Hemorroísa, com a dedicação aqui do nosso querido irmão Divaldo Franco aqui, em 24 de outubro de 1977, ao abençoado irmão Ari Teixeira. Foi quando nós frequentávamos muito a mansão, que havia lá uma senhora que era minha madrinha. Minha mãe considerava ela comadre, madrinha, e ela tinha uma afeição muito grande por mim. Então eu acompanhei até quando ela desencarnou lá na mansão. E Divaldo sabia que eu ia visitá-la com frequência. E por isso nós tivemos essa aproximação com ele. Vejam aqui. Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, capítulo A Mulher Hemorroísa. Está aqui marcado. Vamos ver. O fluxo sanguíneo, agora vocês vão ver a história real, que a professora Amélia retirou dos arquivos espirituais. O fluxo sanguíneo não a deixava há 12 anos. Todos a conheciam e as marcas da sua miséria orgânica denunciavam o seu mal. Vencida pela anemia, 12 anos, o fluxo sanguíneo, vencida pela anemia, descarnada, sem carnes, sentia o constrangimento que lhe impunha a doença. Aquela mulher gastou tudo o que tinha com médicos, nenhum tratamento resolveu o seu problema. Era desesperadora a sua situação. Ela vivia em terrível solidão, porque todos se afastaram dela. Ela vivia na terrível solidão, tendo como companhia a vergonha que ela sentia dela mesma. Não tinha paz e era refém da agonia. Vocês imaginaram agora o problema que essa mulher sentia? Então um dia ela abandonou Cesareia de Filipe, desiludida, marcada pelo estigma humilhante, e sem mais esperança, após ter gasto tudo o que possuía, ela foi para Cafarnaum, na esperança de encontrar Jesus. Aí vocês perguntam, mas então qual é a distância? Vocês vão ver. De Cesareia de Filipe, passa primeiro em Betsaida, 40 quilômetros de Betsaida para Cafarnaum, nas margens do lago de Genezaré, mais 4 quilômetros, ou seja, ela andou no deserto com anemia, descarnada, 44 quilômetros, em pleno sol, dormindo ao relento, onde o frio é muito grande no deserto. Tudo isso ela passou, porque havia dentro dela aquela esperança de que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela ia ficar curada. E por que na ponta da roupa? Porque é fácil supor, se ela tudo que tocasse ficava imundo, se ela tocar na roupa, pelo menos Jesus, com o poder que tinha, limparia a roupa. Mas ela não queria tocar em Jesus, com receio de que ele se tornasse impuro, que assim é que dizia a lei. Era uma lei, mas era uma lei machista, fazendo a mulher desonrada. Era um absurdo aquilo ali. É revoltante quando nós lemos essa parte, quanto a mulher era prejudicada e quanto Jesus elevou e engrandeceu a mulher. Isso é que é maravilhoso, porque a Joana Amélia Rodrigues fala em outro livro que as mulheres se reuniam fazendo aquilo que hoje nós conhecemos como atendimento fraterno, atendiam as pessoas e nos casos mais graves, então encaminhavam para Jesus. E Jesus abençoava esse tipo de trabalho que elas faziam, e essa mulher se integrou nesse trabalho. Então vamos continuar. Todos a consideravam ela impura e malsinada. Seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus, como se fosse que Deus fosse tão... Deus é amor, como disse João. Ela amava Deus e sabia que isso não era nada com Deus. Pode ser, claro, uma provação, uma expiação que só Deus mesmo sabia. Jesus conheceu. Ela se via constrangida a se esconder, ocultando a marca da sua desdita, fugindo de todos, que muitos zombavam dela, mangavam dela. Veja o sofrimento que essa mulher passava. Quando Jesus estava caminhando, que parou, porque as pessoas não deixavam ela chegar perto, ela estava fraca, andava praticamente se arrastando de 4 pés, feito que engateando.
As pessoas são egoístas, como no tempo de Jesus, cada um queria ficar mais perto dele para ser curado. Mas foi nesse momento que Jairo se chegou e parou, prostrou-se aos pés de Jesus, ele teve de parar. E falou com ele, Jesus, não vai, eu vou, a sua filha, eu vou ver tua filha. Foi nesse momento, aí que a professora Amélia disse, aquela hora, no entanto, se ela perdesse, perderia o precioso minuto, o momento mais importante da vida dela. Num turbilhão mental, aproximou-se emocionada, tremendo e com muito medo. Reparem tudo isso, coitada dela. Vencendo então a agonia que a assaltava, com a visão turbada, num movimento irresistível, ela puxou a fímbria dos vestidos, quer dizer, a beira dos vestidos de Jesus e, ventura, o sangue se estancou imediatamente, as hemorroidas deixaram de doer e sumiram. Toda ela experimentou uma estranha, uma inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio e ouviu Jesus indagar, quem tocou nos meus vestidos? O nome que ela colocou aqui, a professora Amélia. Jesus, quem tocou nos meus vestidos? Jesus olhou em derredor como estivesse procurando-a. Nesse momento, a mulher atirou-se-lhe nos pés de Jesus e bradou, fui eu, Senhor, que era desgraçada. Eu sabia que tocando as tuas vestes poderia recuperar a minha saúde. Como aconteceu, Senhor? E ela baixou-se. Jesus tocou nela com um carinho imenso. Ela sentiu aquela ternura envolver todo o seu ser e ouviu de Jesus dizendo, filha, falou com ternura e bondade, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Ela ficou imóvel no chão, vencida pela gratidão, em lágrimas de júbilo, adorando Jesus se o pudesse, enquanto a multidão acompanhou Jesus para a casa de Jairo. Ela ficou sozinha no caminho, lágrimas de alegria, de felicidade. Era uma outra pessoa. Depois de conhecer Jesus, continua a professora Amélia, depois de conhecer Jesus, ela encontrara a vida. Estar longe de Jesus significava perder a vida. Necessitava abandonar tudo e seguir Jesus. Despediu-se dos parentes que antes a detestavam, a repudiavam, mas ela foi lá se despedir, viram? Ela não guardava mágoa nem rancor de ninguém. Por isso que Jesus disse que a fé que ela tinha salvou-a. Não tinha mal nenhum dentro dela. Ela foi se despedir dos parentes que antes a detestavam e foi ao encontro de Jesus. E desde então ouvia todas as suas pregações na beira do mar, perdida na multidão. Ela estava ali, escutando Jesus, acompanhando. Vamos passar agora as páginas da história para encontrar agora Jesus, após aquele estúpido, irracional e perverso julgamento, condenando na cruz, após ele ser apanhado de chicote, batido na face, estava já subindo o monte para o Calvário, com a cruz nas costas, tropeçando várias vezes pelo peso, pelo cansaço, a noite mal dormida, de sofrimento, de pancada, de bofetada nas costas, com uma coroa de espinhos colocada com força na cabeça dele, coroa de espinhos tirada das rosas, como diz a professora Amélia Rodrigues, plantadas do lado de fora dos muros de Jerusalém, sobre as quais jogavam os detritos, porque não tinha esgoto naquela época, jogavam os detritos lá, portanto, eram infectados, infectos, esses espinhos, e fizeram aquela rodilha, uma coroa, e empurraram na cabeça dele, os espinhos furaram a carne dele, e tiveram de um dia para o outro, a infecção tomou conta. Jesus estava muito sofrido, e ela, uma das mulheres que acompanhavam Jesus de perto, por isso que vocês vão saber o nome dela, Jesus era acompanhado por essas mulheres. E aí, lá adiante, repare o que aconteceu, como a professora Amélia nos diz aqui no livro. Eu vou observar aqui, eu já conheço o texto, mas para não ser alterado pela minha emoção, nós vamos acompanhar o que ela diz aqui. Subitamente, Jesus escorregou e caiu.
Ela não se conteve, tomou de uma toalha alvíssima de linho que trazia com ela e correu ao encontro dele. Envolveu a face de Jesus ensanguentada e dorida naquele linho branco e enxugou a face carinhosamente. Ele olha para ela com aquele olhar de ternura imensa. Olhou demoradamente naquele átimo de segundo. Vejam bem, ele olhou demoradamente naquele átimo de segundo. Os lábios entreabertos nada dizem. Ele está sem forças. Mas ela ouve, porque ele fala pelo pensamento e ela compreende no coração. Ela ouve, porém, no íntimo do coração, a voz dele dizendo, como antes, vai em paz, filha, lembrar-me-ei de ti. E o que é que acontece? Quando ela se levanta naquele momento, ela mostra o pano de linho marcado com a imagem dele, pintada a imagem de sangue, de lágrimas, de suor. E ela mostra aqui a toalha de linho, dessa forma. E todos ficaram surpresos, porque o rosto de Jesus estava ali, como se tivesse sido pintado naquele tecido. Agora você sabe o nome dela, Verônica, que foi posteriormente canonizada pela Igreja Católica. É a Verônica. Viram a história como é linda, maravilhosa? Portanto, nós vamos agora para a epístola do apóstolo Tiago. E vamos verificar aqui o que é que diz. No capítulo 2, versículo 17. A epístola do apóstolo Tiago. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. No capítulo 2, versículo 26, ele volta a se referir. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vocês estão vendo? Muita gente diz, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. E o que é que faz de bom, de útil para o próximo? Nada. Por isso que ele diz, a fé sem obras é morta em si mesma. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo de número 10, está que eu canso de ver aqui, para me alertar e me orientar, a fé é a alma da caridade. Que sentido mais lindo que está aí, vocês podem ver. E vamos concluir, meus queridos irmãos, com primícias do reino. No capítulo A Mulher Hemorroísa, essa parte eu já tenho no coração, já tenho na memória. Apenas um parágrafo. Jesus estava erguido na cruz. Ponto. A ex-mulher hemorroísa desceu o monte e saiu a servir Jesus com aqueles que o amavam. Mas servir Jesus como? Servir Jesus cumprindo aquele que ele disse em Mateus capítulo 25, versículos 31 e seguintes. Todas as vezes que vocês fizerem algo a qualquer um destes mais pequenos, é a mim que eu considero que vocês fazem. Então Jesus estava erguido na cruz. Ela desceu o monte e saiu a servi-lo com aqueles que o amavam, com todos aqueles que amavam Jesus, e começaram a fazer as obras que a fé recomenda. Que o querido Mestre de Nazaré nos abençoe. E eu peço ao querido Mestre Jesus que ilumine os corações de todos vocês, para que tomem como exemplo sempre a lição dessa mulher hemorroísa, contada com detalhes pela professora Amélia Rodrigues, faz vocês sentirem quanto ela sofreu, quanto foi desprezada, quanto foi amargurada, abandonada, e no entanto ela andou 44 quilômetros com uma anemia, já sem carnes,
já na busca, nos caminhos de Jesus, lá engatinhando, mas a sua fé dizia: se eu tocar pelo menos nas suas vestes, eu ficarei curada. E assim, meus queridos irmãos, aconteceu. É preciso que nós façamos isso, tenhamos sempre na nossa mente a oportunidade de servir a Jesus, mas demonstrar a nossa fé diante das dificuldades, diante das nossas dores, diante dos nossos sofrimentos, sabermos atrair o fluido cósmico universal, o fluido vigoroso que nos dará saúde, como aquela mulher fez, para que possamos recuperar a saúde, porque o corpo é um instrumento de trabalho do Espírito, é um instrumento nosso, precisamos dele para as realizações que nos comprometemos no plano espiritual no passado. Que Jesus nos abençoe, que faça conosco o que fez com aquela mulher, desde que o nosso procedimento seja o semelhante a daquela mulher, para dizer para nós: filho, filha, a tua fé te salvou, vai e ser curado, ser curada desse mal. Que Ele nos abençoe, que os queridos irmãos executores da tua vontade nos ajudem, nos sustentem na nossa caminhada, para que jamais desfaleçamos, que nos momentos de fraqueza, lembremos-nos daquela mulher que andou 44 quilômetros no deserto, com anemia, descarnada, sem alimentação, mas a sua força de vontade e a sua fé era tão grande que fê-la chegar junto a Jesus, ser reconhecida, porque Jesus nem a viu antes na multidão, como Allan Kardec falou na Gênesis, nem sabia da existência dela, mas compreendeu a saída daquele fluido forte, vigoroso, aquele poder, como disse Jesus, que saiu dele e que curou aquela mulher. Que ela, rica de fé, nos transfira esse exemplo para nós todos, para que sejamos assim ricos de fé, de coragem, para que jamais nos afastemos das pegadas de Jesus, que possamos usar o nosso coração, abrindo o nosso coração para oferecer o nosso patrimônio, o patrimônio da nossa paz, da nossa alegria, do nosso conhecimento, envolvendo todos com os nossos conselhos, as orientações, transcrevendo do Evangelho aquilo que Jesus nos fala, para que as outras pessoas também sigam o exemplo daquela mulher hemorroísa, como nós devemos seguir também. Graças a ti, Jesus amado. Graças a ti, Mestre querido, graças a ti, irmão maior, depositamos aos teus pés os nossos corações reconhecidos e gratos pela oportunidade de recebermos tantos conhecimentos e informações de luz. Obrigado, Jesus, paz, Senhor, para todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários,
possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.